Durante o encontro entre líderes do Mercosul nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a redução de tarifa comum do bloco. O assunto já tinha sido mencionado por ele na reunião anterior, em dezembro. Num vídeo gravado para a cúpula, Bolsonaro disse que a medida ajudaria a combater a inflação dos países. O presidente também afirmou que o Brasil tem atuado para que o Mercosul tenha um papel importante no enfrentamento dos atuais choques externos. Defende também a continuidade da ampliação do comércio e de investimentos na América Latina e no Caribe. O presidente não participou do evento pessoalmente no Paraguai, alegando questões de agenda. E a gente segue, então, para falar mais sobre esse assunto. A gente vai conversar com a Regiane Bressan, que é professora do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Professora, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Professora, então, o que reduzir essa tarifa externa comum pode implicar no combate à inflação? O presidente defendeu isso e, de fato, o Mercosul anunciou uma redução de 10%, nas alíquotas da TEC. Como que isso pode impactar a inflação e, de forma geral, o comércio no bloco? Bom, é importante a gente entender que o Mercosul, ele, além de configurar uma área de livre comércio entre os 4 países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, ele pretende alcançar a união aduaneira, quando os países têm uma política comercial comum e conseguem não só alavancar o comércio intrabloco, mas também políticas comerciais mais competitivas para a exportação. Então, quando ele fala em tentar negociar bem essas tarifas, ele não está pensando apenas em padronizar tarifas de importação entre os 4 países, mas também dar uma alavancada na exportação dos produtos brasileiros. Dado que o real está bastante desvalorizado perante o dólar, é um momento bastante favorável para tentarmos não só exportar intrabloco para os países do Mercosul, que são menos industrializados que o próprio Brasil, mas também tentarmos nos inserir cada vez mais nas cadeias globais de valor, no mercado internacional e comércio exterior. Professora, essa sempre foi uma agenda do presidente Jair Bolsonaro desde o início do mandato, mas neste momento, pós-pandemia, ainda com a economia tão deteriorada, da necessidade da gente olhar com maior atenção e de buscar saídas para a situação da economia do país e de todos esses países que compõem o Mercosul, qual é a importância e qual pode ser o real efeito dessa medida? Nós não podemos esquecer que o principal parceiro comercial do Brasil para produtos industrializados ainda é a Argentina e também os demais países do próprio Mercosul. Então, tentarmos exportar cada vez mais dos nossos produtos industrializados para a nossa região, no momento que o real está bastante competitivo, se torna urgente nesse momento de crise econômica. É importante lembrar que desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, nós tivemos um afastamento das nossas relações com os países vizinhos e com a América Latina no geral. Essa mudança de discurso, ela decorre justamente da crise econômica derivada da pandemia, dado que o Brasil tem que procurar algumas soluções, algumas saídas, e claro que os países com os quais a gente faz fronteira, com os quais a gente tem o Mercosul há mais de 30 anos, se torna aí uma primeira estratégia para tentarmos melhorar um pouco a nossa economia e enfrentar essa crise econômica. Professora, esse foi o primeiro encontro presencial dos líderes do Mercosul desde que começou a pandemia, O presidente Jair Bolsonaro resolveu não comparecer presencialmente e enviou esse vídeo. O que isso pode significar na relação que a gente tem aqui com os países? Infelizmente, o fato dele ter mandado o vídeo e não estar pessoalmente
nessa reunião de cúpula, que é a reunião mais importante do Mercosul, que acontece todo ano, aconteceu também na pandemia, mas de forma virtual, isso denota o quê? Um pouco do desprestígio da política externa brasileira em relação ao bloco, porque não basta enviar um discurso, é importante estar lá para negociar, para conversar individualmente com cada presidente dos demais países, para tentarem juntos as melhores soluções, as melhores políticas para o Mercosul. Então, de fato, ainda que o discurso dele tenha uma retórica de alguma forma favorável, a presença dele seria importante para justamente tentar políticas mais consolidadas via bloco. Agora, professor, olhando um pouquinho para esse ano, é um ano especial, temos as eleições se aproximando cada vez mais. Olhando para trás, agora para o governo Bolsonaro e para esse distanciamento que você menciona, né, do Mercosul, dos países vizinhos, qual será o espaço ou qual deve ser o espaço nas campanhas para esse assunto, para a aproximação dos países próximos ao Brasil, que compõem o Mercosul, dado o que aconteceu no governo Bolsonaro? Nós estamos observando uma mudança nas lideranças regionais da América do Sul, principalmente. Isso vai ocasionar, já está ocasionando um tensionamento para que o Brasil, como uma potência regional, como o maior país, né, em economia, em população, em território da América do Sul, também tenha um diálogo franco, um diálogo importante com os países da região. Então, é muito visível que a América do Sul vá ganhar aí alguma agenda, alguma importância nas campanhas presidenciais para esse ano. E dependendo de como estivermos no ano que vem, podemos ter, sim, uma nova guinada para a região e voltarmos a exercer certa liderança, como já exercemos, obtendo, claro, não só ganhos econômicos, mas também políticos e geopolíticos na América do Sul. Agora, professora, voltando então a falar sobre a tarifa externa comum, né, que o Mercosul decidiu reduzir em 10%. Essa foi a primeira redução desde 95. Claro, a gente está passando por um momento de pandemia, também a guerra na Ucrânia influenciou muito a questão dos combustíveis e da energia em todo o mundo e até de alimentos, né? Por conta da dificuldade até da Ucrânia de exportar grãos, por exemplo. A redução agora, o que ela significa? E por que tanto tempo sem fazer essa revisão da taxa para facilitar o comércio entre os países? Bom, a sua pergunta é bastante interessante. Acho que a primeira pergunta sua, como é que essa tarifa vai ajudar? De fato, os produtos importados, eles vão entrar no nosso país com um menor valor. Isso vai, de fato, tentar arrefecer um pouco a inflação. Ao mesmo tempo, as nossas indústrias, elas vão enfrentar maior competitividade, que é justamente o que os países do Mercosul temeram ao longo de todos esses anos, né? Você citou aí 27 anos para fazermos essa redução. O que acontece é que não havia consenso entre os 4 países e todas as políticas do Mercosul são adotadas, principalmente no que tange a política comercial comum e a tarifa externa comum, elas são medidas adotadas por unanimidade. Então, não houve, nesses 27 anos, uma unanimidade para reduzir essa tarifa. Nesse momento de crise econômica, os países entenderam que não só vão importar os produtos por um menor valor, mas também a competitividade ocasionada agora num plano intrabloco pode ajudar as indústrias nacionais a tentarem ser, né, mais competitivas, então tentar maior competitividade. Ou seja, foram 27 anos de protecionismo. Isso ficou muito evidente na história do bloco, o quanto as nossas economias foram protegidas. Então, é um momento de mudança e essa liberalização comercial desse ano é, sim, também resultado de uma bandeira defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que durante o seu mandato sempre defendeu um pouco mais, né, mais liberalização comercial, embora ele não tenha tido muitos logros
dentro desse escopo. Então, nesse último ano, ele conseguiu, via Mercosul, essa redução que vai ser importante para os produtos importados, já que já estão, né, já que nós temos gargalos atualmente, por exemplo, nos produtos agropecuários, né, na cadeia de produção mundial, vai ser importante que os produtos cheguem aqui, pelo menos custando um pouco menos. Tá certo. A gente conversou agora com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan. Muito obrigada pela gentileza da conversa. Até uma próxima, professora. Até uma próxima. Obrigada.